Olá para quem nos acompanha e sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. A nossa análise de hoje vai entrar de cabeça num universo que, direta ou indiretamente, afeta a vida de todo mundo, o ambiente de trabalho. Com certeza. Mas a gente não está aqui para ler aquelas cartilhas corporativas perfeitinhas, sabe, cheias de jargão de recursos humanos. Nossa missão nessa exploração é olhar para a vida real mesmo. É a vida como ela é. Exato. Vamos debater como o sistema jurídico tenta colocar ordem no caos, lidando com as complexidades, as falhas e aquelas surpresas mais inacreditáveis que acontecem no dia a dia das empresas. Para isso, a gente reuniu um pacote fresquinho de 7 decisões muito recentes. Publicadas agora no início de março de 2026. Isso. Pelo Tribunal Superior do Trabalho, o nosso TST. E as fontes que temos em mãos vão desde histórias bem tensas de assédio até reviravoltas que fariam inveja a muito roteirista de cinema, tipo Herdeiro e Surpresa e acordos feitos depois da morte de uma das partes. E é exatamente essa tônica da nossa conversa de hoje. Porque assim, quando a gente olha de fora, o universo jurídico parece só um amontoado de jargão impenetrável, né? Processos que se arrastam por anos. Mas o que essas decisões nos mostram é a lei respirando. Legal essa imagem. É o judiciário desenhando, na prática ali, onde terminam os poderes das empresas e onde começa a proteção inegociável da dignidade humana. A lei não pode ser uma coisa rígida, estática. Ela precisa o tempo todo se adaptar à verdadeira bagunça que é a experiência humana, seja no chão de fábrica, no escritório, no canteiro de obras. E o impacto disso reverbera na sociedade inteira. Certo, então vamos desvendar isso. E a gente começa pelo nosso primeiro grande bloco de casos, que gira em torno de um tema super sensível: dignidade, preconceito e os limites do comportamento. A primeira história vem de uma construtora em São Paulo, a Engeseg. Imagina o cenário. Agosto de 2023, uma técnica de segurança do trabalho acaba de ser contratada. Mais ou menos um mês depois, no meio do expediente, um líder de equipe começa a fazer piadas de cunho sexual e comentários totalmente absurdos sobre as roupas íntimas dela, ali mesmo, na frente dos outros colegas. Nossa! Pois é. Ela, agindo de forma corretíssima, reporta o assédio para o chefe. E as mensagens de WhatsApp com a resposta desse chefe, que estão anexadas no processo, são revoltantes. Ele basicamente culpa a vítima. Ele escreve coisas tipo: para exigir o respeito terá que conquistar, e também diz que não adianta bater e bater, é aos poucos na conversa. Inacreditável. Para piorar, em outubro, ela acaba sendo demitida logo após uma videochamada onde o próprio ofensor estava presente. E ela nem tinha sido avisada dessa dinâmica constrangedora. Olha, o que é fascinante é que não é apenas a atitude lamentável desse chefe, mas a ginástica argumentativa que a empresa tentou fazer quando o caso chegou na justiça. A defesa tentou emplacar a tese do ambiente de informalidade, sabe? Como assim? A construtora alegou que, por ser um canteiro de obras com alojamento masculino, tinha muito churrasco, bebida alcoólica, palavrão voando para todo lado e piada de todos os níveis. E usando esse pano de fundo, eles argumentaram que o comentário infeliz do líder foi um evento isolado, um episódio único. Entendi. Na visão deles, como não era algo que acontecia todos os dias com aquela funcionária, isso não configuraria assédio sexual. Chegaram a dar só uma advertência para o agressor. E o mais assustador é pensar que as instâncias inferiores, no começo, concordaram com a empresa. Eles consideraram as provas do WhatsApp meio frágeis. É quase como dizer que o ambiente rude dá passe livre para qualquer atrocidade, né? Exatamente. Mas é aí que o jogo vira no TST, especificamente na 7ª turma, que determinou uma indenização de R$20 mil para essa trabalhadora. E o grande insight jurídico dessa decisão quebra um mito muito comum no Brasil. Qual mito? Historicamente, muita gente achava que, para ser assédio, o ofensor precisava perseguir a vítima constantemente. O TST deixou muito claro que a jurisprudência atual não exige essa tal habitualidade. Um único episódio, se for grave o suficiente para violar diretamente a dignidade e a integridade psíquica da pessoa, é mais do que suficiente.
O recado é cristalino. O dever de zelar por um ambiente saudável não desaparece magicamente, só porque a equipe faz churrasco no fim de semana. Então, a informalidade nunca pode ser usada como escudo para falta de respeito. Muito bom. E já que estamos falando sobre desrespeito travestido de outra coisa, vamos lá para o Rio Grande do Sul, na cidade de Gravataí. Aqui, o preconceito tentou se esconder atrás de uma falsa proteção. Esse caso é forte. É o caso de um forjador da Dana Indústrias, que foi demitido em 2017. Na hora da rescisão, a desculpa oficial da empresa foi que ele estava, entre aspas, colocando muito atestado médico. Só que o detalhe crucial que muda tudo é que a empresa sabia desde 2015 que esse trabalhador tinha o diagnóstico do vírus HIV. Esse caso entra num labirinto ético e jurídico incrível. Ele revela como o paternalismo pode ser profundamente discriminatório. Quando o trabalhador processou a empresa, os juízes lá das primeiras instâncias olharam para as provas e disseram: sim, a demissão foi claramente discriminatória por causa do HIV. Certo. Mas, na hora de consertar o erro, esses mesmos juízes negaram a reintegração dele ao emprego. Determinaram que ele recebesse uma indenização em dobro, mas não o emprego de volta. O motivo? Eles alegaram ter receio de que ele voltasse para a fábrica e sofresse novos preconceitos por parte dos colegas ou da chefia. Mas espera aí, o juiz estava basicamente tentando proteger o trabalhador do preconceito, mantendo ele desempregado? É como punir a vítima duas vezes? É a definição perfeita de paternalismo tóxico. E foi exatamente isso que a 7ª turma do TST corrigiu de um jeito brilhante. A Corte Superior apontou um princípio fundamental. O judiciário não pode presumir que um crime futuro vai acontecer, no caso, uma nova discriminação na fábrica, para simplesmente negar um direito atual, garantido e líquido do trabalhador. Faz todo sentido. Tem uma legislação de 95 focada em combater a discriminação, que estabelece uma regra bem simples. A escolha não é do juiz e muito menos da empresa. O poder de decidir pertence única e exclusivamente a quem sofreu a injustiça. É o empregado quem deve avaliar se quer voltar para a empresa de cabeça erguida ou se prefere pegar a indenização em dobro e seguir a vida em outro lugar. Tirar essa escolha da vítima é, por si só, perpetuar a discriminação. É devolver a agência para quem teve a voz silenciada, né? Fantástico isso. E para fechar esse nosso primeiro bloco sobre dignidade, temos um último caso que escancara um tipo diferente de barreira, o elitismo. Esse do hospital. Esse mesmo. Aconteceu no Hospital Nossa Senhora da Conceição, lá em Porto Alegre. Nesse hospital, 70% dos empregados são de nível médio ou técnico. E num determinado momento, um técnico de manutenção decidiu se candidatar para uma vaga no Conselho de Administração da instituição, visando o biênio ali de 2019 a 21. Só que a candidatura dele foi sumariamente barrada. O motivo? O hospital exigia que os conselheiros tivessem diploma de curso superior. Isso levanta uma questão muito importante sobre como o mercado enxerga o conceito de estar preparado, sabe? O hospital montou aquela defesa clássica, argumentando que cargos de conselho lidam com orçamentos complexos, diretrizes estratégicas e, portanto, precisam de pessoas mais preparadas. Mas a argumentação do trabalhador foi genial, lembrando um fato muito simples sobre a nossa democracia. No Brasil, não se existe formação superior nem para sentar na cadeira da presidência da República. Então, por que um conselho de hospital exigiria? Mas, assim, eu posso tentar fazer o papel do advogado do diabo aqui rapidinho. Um conselho administrativo de um hospital gigante lida com questões financeiras e burocráticas enormes. Exigir uma qualificação acadêmica é realmente elitismo? Ou é só uma tentativa de garantir uma gestão técnica e segura? Olha, essa é a dúvida que muita gente tem. Mas a análise da 3ª turma do TST esclarece isso de uma forma muito pragmática. Primeiro, tem a questão da lei fria, né? A legislação que rege as estatais não exige diploma de curso superior em nenhum parágrafo. Ela pede formação acadêmica compatível, o que abre um leque bem maior. Mas o ponto-chave mesmo, o espírito da coisa, é o papel do representante dos trabalhadores num conselho.
Qual seria? A presença de um funcionário ali não serve para oferecer teses acadêmicas de economia. Serve para trazer o cheiro do asfalto, a realidade do chão de fábrica, a vivência dos corredores. O objetivo é compartilhar experiências práticas que a diretoria, lá fechada na sala de reuniões, simplesmente não tem como enxergar. Esse conhecimento prático previne conflitos trabalhistas monstros. Quando o hospital cria uma regra artificial exigindo diploma, ele cala a voz de 70% da sua própria força de trabalho. Uma lição e tanto, o conhecimento prático precisa ter uma cadeira garantida na mesa onde as decisões são tomadas. Bom, agora vamos dar um passo adiante e entrar no nosso segundo grande tema. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Vamos falar sobre a fronteira, que muitas vezes é bem turbulenta, entre a lei escrita e o poder de negociação dos sindicatos. Temos em mãos o caso da Alcoa Alumínio em Poços de Caldas, Minas Gerais. Esse caso dividiu opiniões. Muito. A história envolve 3 eletricistas submetidos a uma escala de trabalho, no mínimo, incomum. A chamada escala 2x2x4. Funcionava assim. Eles trabalhavam 2 dias inteiros no turno diurno, das 7h10 da manhã até as 7h10 da noite. Em seguida, emendavam 2 dias no turno noturno, das 7h10 da noite até as 7h10 da manhã. 12 horas por turno. 12 horas por turno. E depois dessa maratona de 4 dias alternando entre sol e lua, eles ganhavam 4 dias inteiros e ininterruptos de folga. Inconformados com o impacto disso na saúde, os eletricistas foram à justiça tentar invalidar o acordo, pedindo o pagamento de horas extras a partir da 8ª hora diária, argumentando que turnos ininterruptos de 12 horas destroem a saúde de qualquer ser humano. Esse não é apenas mais um processo, viu? É um divisor de águas que afeta o mundo corporativo inteiro, não só as indústrias lá de Minas. Para a gente ter ideia do peso dessa discussão, o caso foi parar no pleno do TST, que é quando todos os ministros do tribunal se reúnem para votar e pacificar o entendimento. E o resultado demonstra o quão fraturado o direito moderno está sobre esse assunto. Foi uma votação super dramática e apertadíssima, 15-12. Por uma margem mínima, a maioria decidiu validar o acordo coletivo que estabelecia essa escala. 15-12. É um tribunal rachado ao meio. Como que a maioria que validou esses turnos exaustivos justificou a decisão? O argumento da ala vencedora se baseou fortemente no entendimento recente do Supremo Tribunal Federal, o STF, que diz que os acordos coletivos podem sim limitar alguns direitos desde que não mexam naquilo que é absolutamente indisponível. O conceito central que eles usaram foi o de concessões recíprocas. A lógica é a seguinte: trabalhar 12 horas seguidas, alternando o relógio biológico, é pesado, com certeza, mas a matemática mostra que, ao final do mês, a carga horária total desses eletricistas ficava abaixo do limite de 180 horas. Certo. E, mais importante, eles ganhavam um direito raro de ter 4 dias consecutivos de descanso total para se recuperar. Para essa maioria de ministros, não houve uma renúncia maléfica de direitos, houve uma negociação moderna. Eles acreditam que se o judiciário anulasse um acordo complexo como esse, baseado só na regra antiga das 8 horas, estaria esvaziando todo o poder dos sindicatos de adaptar a realidade para cada setor da economia. Mas a gente não pode ignorar a voz daqueles 12 ministros que foram derrotados na votação, né? Porque 12 horas de trabalho contínuo, ainda mais com inversão de turno de dia e de noite, isso parece uma receita pronta para privação de sono, acidentes de trabalho, problemas metabólicos. A saúde não deveria estar fora de qualquer mesa de negociação. Ência do voto da corrente vencida. E é vital compreendermos essas múltiplas perspectivas para não tomar lado, mas entender o sistema. Para esse grupo minoritário, a regra da Constituição que limita a 8 horas os turnos ininterruptos de revezamento não existe só por uma questão financeira, para gerar hora extra. Ela existe por um motivo estritamente biológico. A fadiga humana tem limites. Para esses 12 ministros, a saúde e a segurança no trabalho são direitos indisponíveis. Não tem preço. Exato.
A saúde não é uma moeda de troca. Não se pode submeter o corpo humano a um colapso em troca de dias a mais no sofá no fim de semana. Esse placar apertado mostra com perfeição o grande cabo de guerra da nossa época. Até onde a flexibilidade econômica pode ir antes de esbarrar na biologia humana. Essa reflexão se conecta diretamente com quem nos ouve, independente da área de atuação. Seja na indústria pesada, na tecnologia, no comércio, a gente está vendo acordos flexíveis ganharem uma atração absurda, se sobrepondo a regras que pareciam esculpidas em pedra. O futuro do trabalho está sendo reescrito agora. E por falar em coisas que fogem do controle, vamos avançar para o nosso terceiro bloco. Esse parece ter saído direto de um roteiro de suspense. Adoro essa parte. Vamos falar sobre reviravoltas chocantes da vida real. Histórias onde a morte, as dívidas e herdeiros que surgem do nada mudam o destino dos processos. O primeiro caso envolve a gigante TAM Linhas Aéreas, lá em São Paulo, e gira em torno de um acordo pós-morte no mínimo intrigante. Esse caso testa todos os limites das regras processuais e da nossa percepção de tempo. A premissa é a seguinte: um trabalhador movia um processo trabalhista contra a companhia aérea. Infelizmente, no meio do caminho, em agosto de 2020, esse trabalhador vem a falecer. Mas a engrenagem da justiça não parou. Em outubro daquele mesmo ano, em plena pandemia, ocorre uma daquelas famosas audiências por videoconferência. O advogado do falecido entra na sala virtual e negocia um acordo com a TAM no valor aproximado de R$150 mil. O dinheiro é pago. Ok. Mas, meses depois, a viúva do trabalhador descobre a situação e aciona a justiça para anular tudo. O argumento dela faz todo o sentido prático. Se o marido morreu em agosto, a procuração que ele assinou dando poderes para o advogado automaticamente perdeu a validade. Logo, qualquer acordo feito em outubro deveria ser nulo, como se nunca tivesse existido. Se conectarmos isso com um panorama maior do sistema jurídico, a gente vai descobrir que a resposta não é tão matemática assim. O foco da justiça não estava simplesmente em cruzar as datas do óbito e da audiência. O foco estava na boa-fé. Tem um princípio no Código Civil criado exatamente para evitar o caos em situações assim. A regra diz que os atos praticados por um representante legal continuam sendo válidos perante terceiros de boa-fé, desde que o representante ignorasse a morte da pessoa. Entendi. O TST mergulhou nas provas e constatou que não tinha um único indício de que o advogado soubesse do falecimento do próprio cliente na hora em que ele ligou a câmera para aquela negociação. A comunicação falhou tragicamente. E a empresa que pagou o valor acordado não tinha como adivinhar o que aconteceu nos bastidores familiares, certo? Perfeito. A TAM pagou a quantia acreditando estar encerrando um processo de forma legítima. E, além disso, teve um detalhe temporal que pesou muito contra a viúva. Ela só foi avisar formalmente os tribunais sobre o óbito do marido quase um ano depois, em meados de 2021. Nesse ponto, o acordo já estava super consolidado. A justiça decidiu que seria injusto punir a empresa que agiu corretamente por causa de uma falha de comunicação do outro lado. O acordo de R$150 mil foi mantido válido. O que importa aqui é que o sistema valoriza a intenção genuína e a confiança das partes acima da cronologia biológica estrita. É impressionante como o tempo e as lacunas de informação podem decidir o destino de tanto dinheiro. Agora, falando em surpresas que o tempo revela, a gente vai para Minas Gerais analisar um acidente trágico envolvendo a S. Franco Construtora. O ano era 2011. Um trabalhador executava manutenção numa rodovia movimentada e acabou sendo atropelado por um caminhão em alta velocidade. Ele não resistiu. O processo fluiu, a culpa da construtora no acidente foi comprovada e em 2013 o caso é formalmente encerrado, com a empresa pagando R$50 mil de indenização para a viúva e R$80 mil para cada uma das filhas do casamento. Parecia ser o ponto final. Mas não foi. Não, porque em 2018, 5 anos depois do encerramento, o passado bate à porta. Surgem 2 meninos menores de idade, frutos de outro relacionamento do trabalhador, com a paternidade recém-reconhecida pela justiça. E, compreensivelmente, eles pedem os mesmos direitos e indenizações que a outra família recebeu. Olha, esse cenário ilustra um conceito brilhante da justiça brasileira,
que atende por um nome quase poético: eficácia panprocessual da coisa julgada. Opa, peraí. Vamos fazer uma pausa. Eficácia panprocessual? Isso soa como um feitiço de Harry Potter ou um termo médico muito complexo. Vamos traduzir isso para nossa audiência, em bom e velho português. O que isso significa no mundo real desses dois meninos? É um termo bem denso, mas a aplicação prática é linda. Vamos imaginar um guarda-chuva gigante. O trâmite normal da burocracia diria a esses dois novos filhos: o processo da construtora acabou há 5 anos. Se vocês querem alguma coisa, contratem um advogado, comecem um processo do absoluto zero, busquem testemunhas do acidente de 2011 e tentem convencer um novo juiz de que a empresa teve culpa na morte do pai de vocês. Seria um desgaste emocional e financeiro brutal. Totalmente. Mas o TST usou essa tal eficácia panprocessual para dizer: não vamos torturar essas crianças com a burocracia. Como a raiz do problema é rigorosamente a mesma, o acidente na rodovia em 2011, a decisão do primeiro processo que já aprovou a culpa da empresa se estende para abrigar esses novos filhos debaixo do mesmo guarda-chuva. O tribunal poupou os meninos de provar tudo de novo e garantiu que eles tivessem os exatos mesmos direitos morais já reconhecidos à primeira família. Isso é de uma sensibilidade imensa, né? É a eficiência servindo de escudo contra o sofrimento prolongado. Fantástico. E para fechar nossa trinca de histórias reais, temos um caso de Goiânia que nos faz refletir sobre até onde a corda pode esticar na hora de cobrar uma dívida. Envolve um soldador que operava um pequeno negócio. Ele enfrentou um processo trabalhista movido por um ex-funcionário que trabalhou na oficina entre 2013 e 2016. O soldador perdeu a causa, as multas foram se somando com juros e a dívida alcançou impressionantes R$369 mil. Uma fortuna. Como ele não tinha dinheiro no banco para pagar esse valor colossal, a justiça determinou que se penhorasse o que havia na oficina, as máquinas de solda e o compressor de ar. Esse é o momento em que a justiça precisa agir com precisão cirúrgica para que o remédio não acabe matando o paciente. É inquestionável que o funcionário prejudicado tem todo o direito de lutar para receber os seus R$369 mil. Porém, os juízes esbarram num princípio basilar do nosso direito civil, projetado para impedir a miséria absoluta. Qual regra? A regra determina que existem bens que a sociedade simplesmente não pode tomar de uma pessoa. Entre esses bens estão as ferramentas e os instrumentos indispensáveis para que aquele indivíduo continue exercendo a sua profissão. Ao analisar a penhora do equipamento do soldador, a segunda turma do TST bloqueou o confisco. A lógica é simples, mas muito poderosa. Não se pode criar dois miseráveis para tentar resolver o problema financeiro de um. Se a justiça arranca as máquinas de solda do devedor, ele perde a única forma que tem de colocar comida na mesa e, consequentemente, perde qualquer chance mínima de um dia conseguir pagar a dívida. Exatamente. O confisco da ferramenta principal de subsistência é uma linha vermelha que o Estado não pode cruzar, por mais sagrada que seja a dívida trabalhista original. É a preservação da dignidade na sua forma mais crua e material. Então, o que tudo isso significa quando a gente olha para o quadro geral? Fazendo um grande apanhado do nosso mergulho profundo de hoje, a mensagem mais clara é que o sistema judiciário tenta constantemente achar um ponto de equilíbrio no meio do caos diário das relações de trabalho. Nós vimos tribunais desmascarando chefias que tentam esconder assédios graves sobre o disfarce covarde da informalidade, como na Índia segue. Observamos o embate titânico que validou 12 horas de trabalho contínuo em troca de 4 dias completos de folga na Alcoa, revelando o poder da negociação sindical, e testemunhamos a tentativa de organizar as peças do tabuleiro da vida, seja protegendo a boa-fé em acordos de falecidos na TAM ou garantindo que novos filhos não precisem sofrer burocracias inúteis. O tempo todo, a balança entre regras estritas, o bom senso prático e a proteção à dignidade. Se tem algo que todo mundo pode extrair dessa nossa exploração, é o imenso valor de entender essas dinâmicas. O aprendizado contínuo sobre como as cortes decidem não é matéria apenas para quem veste terno de gravata nos tribunais. É uma ferramenta de sobrevivência para qualquer pessoa inserida na economia.
Conhecer essas tendências impede que trabalhadores aceitem passivamente ambientes tóxicos maquiados de descontraídos. Ao mesmo tempo, previne que lideranças de empresas adotem posturas paternalistas que só aprofundam a discriminação, como a gente viu no infeliz caso da Dana Indústrias envolvendo o portador de HIV. As leis sozinhas são apenas um mapa teórico de como o mundo deveria ser. Mas essas decisões, elas mostram os buracos, as curvas perigosas e o território exato onde a gente pisa todos os dias quando sai para trabalhar. Bela analogia, o mapa e o território. E, para finalizar nossa conversa, eu gostaria de deixar uma semente plantada para quem nos ouve ficar mastigando a ideia. Ou melhor, refletir a respeito ao longo do dia. Pensando especificamente naquele embate acirradíssimo das escalas na indústria de alumínio. Se a mais alta corte trabalhista do país, num cenário tão apertado, validou legalmente o trabalho por intensas 12 horas seguidas, em troca de folgas maiores, qual será o próximo pilar tradicional a cair? Excelente provocação. Daqui a apenas 5 ou 10 anos, será que a nossa intocável jornada de 8 horas por dia vai ser vista em livros de história como uma relíquia engessada da era industrial? A gente está acelerando rumo ao mundo onde esquemas ultra-flexíveis, modelados quase sob medida para cada profissão, substituirão de vez as antigas leis universais de descanso diário. É uma reflexão poderosa para se levar na mente na próxima vez que formos bater o ponto e encarar o relógio. Sem a menor dúvida. É a pergunta que vai definir a próxima década das relações de trabalho. Foi excelente debater tudo isso hoje. Concordo plenamente. Muito obrigado a todos que acompanharam essa análise e mergulharam nessas histórias complexas conosco. Continuem prestando atenção nas entrelinhas, não deixem de questionar as regras do mundo ao seu redor e até a próxima exploração.